Olá, estamos começando mais um STJ Notícias com alguns destaques entre os recentes julgamentos do Tribunal da Cidadania. Nesta edição você vai ver, repetitivo define que pena por crime cometido sob livramento condicional começa após o fim do benefício. Ex-policial que sofreu ataque homofóbico ao postar foto com o namorado tem direito à indenização. E além disso, falta de divulgação do espelho em prova oral para a magistratura não é ilegal. O STJ Notícias está no ar. O programa desta semana começa um pouco diferente. Há 12 anos estreava o STJ Notícias e hoje eu tenho a honra de apresentar a edição 500, substituindo a nossa titular, Kátia Gomes. São 500 programas dedicados a trazer as decisões do Tribunal da Cidadania para mais perto de você, cidadão. E ao longo do tempo, muita coisa mudou. Confira comigo o que já tivemos por aqui. O STJ Notícias estreou em 2014, ano da Copa do Mundo no país do futebol. Foram vários dribles nos desafios e tabelinhas inesquecíveis com a jurisprudência da Corte. Agora o mundo se une novamente para a maior Copa da história e nós comemoramos o nosso próprio título, a edição número 500. De lá para cá, muita coisa mudou. Mudou o cenário, mudaram os apresentadores, mas uma coisa continua igual desde o primeiro programa: traduzir as decisões do Superior Tribunal de Justiça que impactam diretamente o seu dia a dia. Olá, estamos começando mais um STJ Notícias com alguns destaques entre os recentes julgamentos do Tribunal da Cidadania. São 500 edições levando o direito para todo mundo, porque o Tribunal da Cidadania decide sobre temas que estão na sua casa, no seu trabalho. E a nossa missão continua a mesma: mostrar como essas decisões mudam a vida de milhões de brasileiros. Obrigada pela sua torcida ao longo dessas 500 edições. No direito penal, terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decide sobre sistemática dos recursos repetitivos que pena por crime cometido sob livramento condicional começa após o fim do benefício. De acordo com a tese firmada pelo colegiado, o cumprimento de pena relativa a delito praticado no curso de livramento condicional terá como seu termo inicial o dia subsequente ao fim do período de prova, dada a impossibilidade de cumprimento simultâneo de duas penas não unificadas. O caso analisado envolve um homem preso cautelarmente após cometer novo crime durante o período de prova do livramento condicional. No STJ, o Ministério Público do Rio de Janeiro questionou o acórdão do Tribunal de Justiça Fluminense, que entendeu ser possível contabilizar simultaneamente o período entre a prisão preventiva e o término do livramento condicional como tempo de pena cumprida. Para o Ministério Público, a decisão viola a legislação penal. O relator do tema repetitivo, o ministro Sebastião Reis Júnior, observou que a jurisprudência do STJ prevê que se o condenado é preso por novo crime durante o período de prova do livramento condicional, posteriormente extinto sem suspensão ou revogação, a nova execução penal deve começar apenas no dia seguinte ao término do benefício. De acordo com o ministro, esse entendimento vem sendo consolidado pelo STJ há mais de uma década. A tese firmada deverá ser aplicada por todos os tribunais do país na análise de casos semelhantes. Já no direito privado, os ministros da terceira turma fixaram indenização para ex-policial que sofreu ataque homofóbico ao postar foto com o namorado em rede social. Os detalhes a gente confere na reportagem de William Nascimento. O colegiado considerou que, embora as declarações ofensivas não se enquadrem nos tipos penais clássicos dos crimes contra a honra, o conteúdo e o contexto em que foram proferidas configuram violação aos direitos da personalidade.
No caso julgado, o homem publicou no Facebook uma foto em que aparecia beijando o namorado após cerimônia de formatura como soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Na publicação, um dos comentários questionava a orientação sexual dele e associava de forma discriminatória a demonstração pública de afeto ao uso da farda. Após a repercussão do episódio e das mensagens homofóbicas, o ex-policial deixou a carreira militar e ajuizou a ação contra o autor do comentário ofensivo, pedindo reparação moral. Em primeiro grau, o responsável pela ofensa foi condenado a pagar R$ 1.850. Contudo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acolheu o recurso do réu, considerando que a frase não tinha gravidade nem potencial ofensivo suficientes para justificar a condenação por dano moral. O ex-policial recorreu ao STJ e a relatora ministra Nancy Andrighi observou que a orientação sexual constitui atributo da personalidade e, por isso, deve receber proteção jurídica. A relatora também lembrou que o STF equiparou a homofobia e a transfobia ao crime de racismo e definiu que a discriminação se caracteriza tanto pelo preconceito quanto pela intenção de submeter a vítima a tratamento desigual. Por unanimidade, a terceira turma deu provimento ao recurso especial, reformou o acórdão do TJDFT e fixou em R$ 10 mil a indenização por danos morais devida ao ex-policial. O Superior Tribunal de Justiça conta com uma secretaria responsável por gerenciar os precedentes qualificados. É por meio dessas decisões que o STJ estabelece entendimentos que orientam juízes e tribunais de todo o país, garantindo mais segurança jurídica e maior confiança da população nas decisões do Judiciário. Conheça comigo a Secretaria de Gestão de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ. O Superior Tribunal de Justiça é uma corte de precedentes. Ou seja, é o STJ que define como as normas devem ser aplicadas quando há divergência de entendimento, uniformizando a interpretação das leis federais em todo o país. E é exatamente por isso que é essencial ter uma secretaria dedicada ao tema, para consolidar a cultura de precedentes. Agora, aqui no STJ, quem realiza a organização, sistematização e divulgação dos entendimentos do tribunal é a Secretaria de Gestão de Precedentes e de Ações Coletivas. A mudança na estrutura do setor que substituiu o antigo NUGEPNAC, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas, foi necessária para dar ainda mais alcance ao trabalho realizado. Você passa a ter uma estrutura maior da coordenação dos precedentes no STJ, de modo a poder propor mais controvérsias, fixar mais temas. A gente acaba, de certa maneira, também mostrando para a população e para os próprios servidores e demais componentes do sistema de justiça que o STJ trata os precedentes de maneira muito séria. A partir da criação da secretaria, foram criadas 2 coordenadorias e, abaixo dessas coordenadorias, 5 seções. Cada uma dessas seções tem uma relevância administrativa e de apoio direto à atividade jurisdicional do STJ. Então, dentro da Coordenadoria de Gestão de Precedentes Qualificados, nós temos uma seção de divulgação desses precedentes, porque informar os precedentes ele é fundamental, não adianta o STJ formar 100, 200, 300 precedentes vinculantes. Se essa informação não chegar para a sociedade, para o juiz e para o tribunal, há um grande risco desse precedente ser violado pelo desconhecimento. Temos uma seção de identificação de questões jurídicas e também de elaboração de súmulas, que apoia aqui diretamente a Comissão Gestora de Precedentes na identificação de matérias que estão chegando ao STJ, que podem ser transformadas, vamos dizer assim, em precedentes vinculantes, e também na elaboração de súmulas, daquelas matérias que já são bem reiteradas no STJ para edição de súmulas. Temos uma seção de integração que é fazer esse contato externo e interno, uma integração mesmo entre o STJ, dentro do STJ e entre os tribunais. E do outro lado, na Coordenadoria de Recursos Representativos da Controvérsia, nós temos 2 sessões e aí a atribuição das 2 sessões são mesmo de realizar a assessoria direta ao presidente da Comissão Gestora de Precedentes nas minutas em recursos representativos da controvérsia, que serão esses que irão virar os temas vinculantes do futuro. Esse setor
ele é o responsável, né, por receber os casos que gerarão os recursos repetitivos, a formação de teses repetitivas dentro do tribunal. Né? E na medida em que nós passamos a ter uma estrutura maior, né, o que se imagina que, portanto, a velocidade com que haverão de tramitar, né, os processos correspondentes, essa velocidade aumentará. Por meio da sistemática de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, alguns casos são selecionados para servirem de modelo nas análises feitas pelos ministros do STJ. O mecanismo é aplicado quando há vários processos envolvendo a mesma questão jurídica, e o que é definido pelas sessões de julgamento ou pela Corte Especial deve ser observado por juízes e por tribunais de segunda instância. Vale lembrar, né, a técnica dos recursos repetitivos entre nós teve início em 2008. Se falarmos em números, né, nós já tivemos afetados para apreciação em repetitivo cerca de 1.500 temas. Desses 1.500 já foram decididos mais ou menos 1.100. Portanto, são 1.100 teses aprovadas e que hoje fazem com que tribunais estaduais e regionais federais deixem de encaminhar recursos para o STJ. E os impactos ao jurisdicionado vão muito além da celeridade processual. O STJ, quando ele forma um precedente vinculante, a gente identifica que a sociedade já vai ser aquela primeira impactada, porque eu sei como será decidida aquela questão no âmbito do Poder Judiciário com segurança. Impacta na própria seriedade do sistema de justiça, né? A gente não pode confiar num sistema de justiça que seja uma verdadeira loteria, em que alguns ganham e outros perdem. De certa maneira, quando você faz um trabalho que visa fortificar a política de precedentes, seja afetando mais temas, seja julgando esses temas melhor, ou seja, até mesmo criando estruturas melhores, como agora que nós estamos projetando para a Secretaria de Gestão de Precedentes, você acaba aperfeiçoando o sistema de justiça, tanto quanto os grandes tribunais que fixam precedentes qualificados têm feito. No direito público, primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que falta de divulgação do espelho em prova oral para a magistratura não é ilegal. Os detalhes dessa decisão a gente confere na reportagem de Luana Carvalho. No caso julgado, uma candidata ao cargo de juíza substituta foi aprovada nas etapas escritas do concurso, mas reprovada na prova oral. Ela impetrou mandado de segurança para que a prova fosse anulada e houvesse nova avaliação. Pediu ainda que fosse incluída a divulgação do espelho de correção e do padrão de resposta esperado, a pontuação de cada critério, a nota atribuída em cada item e a nota global obtida. Segundo a candidata, as informações seriam indispensáveis para atender aos princípios da transparência, da impessoalidade e da motivação dos atos administrativos. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região rejeitou os pedidos por concluir que o Conselho Nacional de Justiça não considera obrigatória a divulgação dos critérios adotados e do espelho de correção. A relatora do recurso no STJ, ministra Regina Helena Costa, explicou que cabe ao CNJ dispor sobre os parâmetros da prova oral em concursos para ingresso na magistratura. Segundo a ministra, a resolução não exige divulgação de espelho de correção ou padrão de respostas, mas apenas a publicação da nota final do candidato. Ainda de acordo com a relatora, não houve violação ao princípio da motivação dos atos administrativos, pois a nota individual atribuída pelo examinador já atende às exigências legais. Apesar disso, a primeira turma entendeu que os candidatos podem apresentar recursos administrativos para questionar outros aspectos relativos à legalidade do exame, o que evita arbitrariedades e perseguições. A Jornada de Direito Civil, que chega à 10ª edição agora em junho, alcança a marca de quase 1.000 propostas de enunciados. A 10ª edição da Jornada de Direito Civil recebeu um número recorde de 940 propostas de enunciados. O evento vai reunir representantes da magistratura, do Ministério Público Federal, da Advocacia Geral da União,
da Procuradoria-Geral da República, da Defensoria Pública da União, além de advogados, docentes e especialistas. As propostas estão relacionadas aos temas obrigações, contratos e parte geral, responsabilidade civil, direito das coisas, família e sucessões, direito digital e extrajudicial e reforma do Código Civil. A jornada irá acontecer nos dias 15 e 16 de junho na sede do Conselho da Justiça Federal em Brasília. E a programação completa pode ser conferida na página oficial do evento. E atenção, motoristas e cobradores, a primeira sessão do STJ fixou tese que permite reconhecimento de aposentadoria especial por trabalho penoso. O colegiado entendeu que motoristas de caminhão, de ônibus e cobradores podem ter direito à aposentadoria especial em razão do risco de acidentes e do desgaste físico e mental causado pela atividade. A decisão foi tomada no julgamento do tema 1307 por meio dos recursos repetitivos e exige a comprovação das condições desgastantes à saúde do trabalhador a partir de perícia técnica. Para o advogado trabalhista Érica Avelar, a discussão chegava com frequência à Justiça por falta de um entendimento unificado sobre o tema. O INSS vinha negando a aposentadoria especial para aquelas pessoas que não se enquadrasse no trabalho que fosse insalubre ou perigoso. No recurso ao STJ, o INSS argumentou que após a Lei 9.032 de 95, motoristas de caminhão, de ônibus e cobradores não têm mais direito à aposentadoria especial apenas por exercerem essas profissões. Segundo a autarquia, passou a ser necessário comprovar a exposição a agentes nocivos, como produtos químicos, ruído ou agentes biológicos, já que a lei não prevê de forma expressa o desgaste penoso causado por essas atividades. Contudo, o relator do tema repetitivo, o ministro Gurgel de Faria, observou que a falta de referência expressa a atividades penosas no regulamento da Previdência Social não afasta o direito à aposentadoria especial. Para o ministro, ao contrário da insalubridade e da periculosidade, o adicional de penosidade permanece sem regulamentação legislativa, não existindo norma que estabeleça os critérios para caracterizar as atividades, nem os percentuais devidos para a compensação financeira. Ainda segundo o relator, os motoristas profissionais nessa categoria, em tese, enfrentam condições adversas que podem justificar o reconhecimento da atividade especial. O STJ abriu uma consulta pública online para ouvir cidadãos, servidores e operadores do direito sobre quais metas devem receber mais atenção em 2027. Confira. O Superior Tribunal de Justiça disponibilizou uma consulta pública online para definir quais metas devem ser priorizadas pela Corte no próximo ano. A pesquisa estará disponível até 12 de junho e pode ser acessada no site do STJ clicando no menu Institucional Consultas Públicas. O Poder Judiciário propôs 13 macrodesafios e quem participar poderá selecionar até 3 deles como diretrizes centrais a serem seguidas. Os resultados irão servir de referência para as propostas que o STJ vai apresentar no 20º Encontro Nacional do Poder Judiciário. E na semana de estreia da tão esperada Copa do Mundo, entra em campo uma nova série especial em que vamos mostrar como o Superior Tribunal de Justiça julga disputas que extrapolam as 4 linhas do esporte mais popular do país. No primeiro episódio de Do Campo ao Tribunal, você vai conhecer a atuação da Justiça Desportiva, além de algumas decisões do STJ contra episódios de violência no jogo. Bem, amigos, bola rolando! Mas o que é que o futebol foi fazer no STJ? 4 anos. É o tempo de um mandato eleitoral. Nesse período, uma pessoa pode terminar uma graduação e uma criança nasce, aprende a andar e até a falar. E também é de 4 anos a espera quase interminável para os apaixonados por um dos maiores eventos do planeta, a Copa do Mundo de Futebol. Tem quem vista a camisa da seleção e de todas as outras campeãs. Tem aqui, ó, a da Argentina, do Messi, do Iniesta aqui, ó, é da Espanha, é de 2010.
Enquanto o Renato mostra as camisas, vale dizer, a coleção também tem copos, álbuns e muitas histórias vividas em 3 Copas. Na Copa do Catar agora eu fui com a minha filha mais velha, né? E que não gostava muito de futebol na época, né? Eu tentei convencê-la. Eu falei, não, então vamos comigo? Eu falei assim, vamos. Eu falei, então vamos. Mas para ir para a Copa tem que ser de verdade. Eu falei, e que topou. E depois disso ela passou a adorar futebol, essas coisas todas. Hoje faz aula de futebol, para jogar. Desde a primeira vez, em 1930, a Copa já teve 22 edições. O Brasil é o único país que participou de todas e segue como o maior campeão, com 5 títulos. E bem que poderia entrar mais uma estrelinha nesse brasão esse ano, não é mesmo? Enfim, o Brasil também é o país com mais gols em todas as edições, 237. E que venham muito mais, porque se tem uma coisa que o brasileiro é bom, é em torcer e comemorar. Tem gente que usa isso para esperança, outras usam para desestressar, né? Então tem um papel além de ser um simples jogo e uma simples competição. E a mala tá pronta para esse ano? Estamos aí, né? As camisas estão aí, tô vendo direitinho. Essa aqui, ó, o do ídolo do nosso menino Hendrick e o do Bob Charlton, é de 66. Beckenbauer, acho que é de 74. Acredito que até agora estamos de acordo. Futebol é paixão nacional, mas tem regras e tribunais próprios que compõem a justiça desportiva. Escalo agora Elton Costa para explicar isso pra gente. Elton Fabuloso! Ela é criada pela Constituição Federal e ela tem o próprio código, que a gente fala que é o código que é aplicado para as competições, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Então, ela segue as regras desse código para que as competições elas acabem alcançando aquilo que elas buscam, né? Que é simplesmente o resultado esportivo, competitivo, e para que elas se desenrolem de uma forma que o torcedor não vai dizer que aquilo não seguiu uma regra específica. É como um esquema tático. Cada tribunal tem sua posição. Mesmo não fazendo parte do Poder Judiciário, a Justiça Desportiva toma decisões muito importantes em cima do lance, nas questões ligadas ao regulamento esportivo. Estamos falando de uma instância administrativa privada, organizada por federações e confederações. Nos campeonatos estaduais, as comissões disciplinares e os TJDs que estão escalados. Nas competições nacionais, o STJD. Opa, tem que chamar o VAR? Mas calma, esse VAR tem regra. A Justiça Comum não é chamada para rever qualquer lance. Ela só entra depois que o caso já esgotou na Justiça Desportiva ou não teve uma resposta no prazo de 60 dias. Imagina um clube que é excluído sem nenhuma resposta do porquê ele foi excluído daquela competição. Ele pode buscar a Justiça Comum para tentar voltar para a competição porque não foi dada a ele uma justificativa. E aí ele pode sim buscar e dizer, olha, o regulamento não é esse. E chega no juiz da Justiça Comum essa discussão, olha, o regulamento da competição não foi aplicado. Ninguém aqui na Justiça Desportiva de lá se manifestou, eu vou ter que intervir e vou reinserir esse clube na competição porque ele vai ter uma perda. Quando a discussão deixa de ser só sobre cartão, suspensão e regulamento. Quer um exemplo? Para o Superior Tribunal de Justiça, agressões físicas e verbais praticadas por jogador contra árbitro em uma partida podem gerar indenização na Justiça Comum, mesmo com punição já aplicada pela Justiça Desportiva. Nesse julgamento, foi mantida a condenação do jogador a pagar R$25 mil por danos morais. Para a terceira turma, a conduta não foi apenas uma infração esportiva. Ela atingiu a honra e a imagem do árbitro. Os atletas precisam tomar cuidado, não fica tudo só sobre o arcabouço da justiça desportiva para que eles possam querer se defender disso e sair por aí ofendendo todo mundo. Isso é uma coisa que a gente tem que observar. Você não pode fazer isso e achar que você está protegido porque o clube vai tomar uma multa e você não. Se dentro de campo já tem disputa, fora dele o jogo pode ficar ainda mais sério. Muitas vezes o problema não está no apito, cartão ou placar, mas na violência, nas apostas e até na suspeita de manipulação dentro de campo. Mas esse é um assunto para a próxima fase. Quer dizer, episódio. Te espero lá.
E antes de encerrar a edição de hoje, fique com imagens da exposição O Brasil de Araquém Alcântara. A mostra, que celebra mais de meio século de carreira do fotógrafo documentarista, já está aberta para visitação no Espaço Cultural STJ de segunda a sexta, das 9 da manhã às 7 da noite. A exposição reúne fotos produzidas em diferentes biomas brasileiros, como a Amazônia e a Mata Atlântica, além de imagens que retratam a relação da natureza com a presença humana. E o STJ Notícias está chegando ao fim. Continue atualizado sobre tudo o que acontece no STJ, acessando o site oficial, o canal do Tribunal no YouTube ou pelas plataformas de áudio e as redes sociais. Tchau, tchau!